curso de disfunção temporomandibular voltado para tratamento e avaliação clínica, ele está destinado para as pessoas da fisioterapia, da odonto, da fono, que querem participar e entender um pouco melhor de como é feita a avaliação e, no final, o tratamento das articulações temporomandibulares. Então, aqui no nosso curso, o que a gente incentiva? A gente começa fazendo uma base com os profissionais que têm contato com a articulação temporomandibular e os que não têm contato. Então, a partir do momento, no primeiro módulo, a gente vê a avaliação anatomia, biomecânica, a avaliação das disfunções da articulação temporomandibular. Mediante isso, a gente vai estar trabalhando com as avaliações da articulação, por exemplo, tendinite, capsulite, sinovite, ensinando os testes específicos para isso. A partir daí, avaliando o movimento da articulação temporomandibular e o movimento da mandíbula, para que a gente possa identificar os desvios e as deflexões, os comprometimentos do disco, do descompasso côndilo disco. Ensina a fazer essa avaliação e tratar esses descompassos. Na sequência, é feito as liberações, né? Nós ensinamos a fazer as liberações tanto de temporal, do pterigoideu, que pode auxiliar nesse movimento mandibular que está prejudicado. A gente ensina aos alunos as técnicas em relação às mobilizações dessa articulação, como mobilizar essa articulação de uma maneira específica ao problema e inespecífico, de uma maneira mais global. Dá noções aos alunos que querem aprender um pouco mais da articulação, as noções da odonto. Não que nós iremos tratar ou fazer a avaliação completa da odontologia, mas sim para que o fisioterapeuta ou o fonoaudiólogo saiba, por exemplo, avaliar uma oclusão de uma maneira mais simples, mas que tenha uma noção como funciona essa avaliação e o que é visto, por exemplo, numa maloclusão. Falamos sobre a DTM em si, as causas da DTM, DTM artrogênica, DTM miogênica, DTM mista. Eu dou e faço o treinamento do RDC, que é uma ferramenta de avaliação, hoje padrão ouro em relação à pesquisa. Então, é importante deixar claro para o profissional que vem fazer o curso que a nossa abordagem tanto é clínica quanto em relação às evidências científicas. Eu, como pesquisadora, me sinto no compromisso em fazer isso junto às pessoas que estão participando do curso. Então, o que eu estou ensinando aqui, com certeza tem um embasamento científico também. Ainda no primeiro e segundo módulo, a gente passa para os alunos técnicas de avaliação cervical e mobilização cervical, baseando-se no Maitland. E com relação às liberações de escápula, de todo o tronco superior, que é importante para também trabalhar em relação à articulação temporomandibular. Então isso é visto no primeiro e segundo módulo. No terceiro e no quarto módulo, então a gente faz uma revisão do que foi visto no primeiro módulo. Os alunos levam uma tarefa de casa, né, para que eles possam treinar todas as técnicas que foram passadas. E não num total dos 4 módulos, em média são 30 técnicas envolvendo articulação, liberação e cervical. E esses alunos no terceiro e no quarto módulo vão praticar muito mais em relação ao primeiro módulo. O primeiro módulo ele é muito prático, né? A intenção dos 4 módulos ele ser muito mais prático do que teórico. A teoria serve para embasar toda essa parte prática. Então no terceiro e no quarto módulo a gente vai estar vendo as técnicas específicas para articulação e das liberações cranianas. Também eu passo noções de exames complementares, como eletromiografia, olhar um laudo, olhar um exame de eletromiografia e aprender a fazer. Os exames por imagem, identificar a articulação, os descompassos de disco na tomografia, na ressonância e mesmo contorno ósseo em relação ao raio-x. Todas as demais liberações cranianas, como eu já falei. A ficha de avaliação completa, e aí ela é associada junto com a ficha clínica do RDC. A gente vai passar o tratamento pré-cirúrgico e o tratamento pós-cirúrgico numa eventual paciente que apresente alguma alteração ou que foi feita uma ortognática ou uma cirurgia da própria articulação temporomandibular. Então a gente passa a técnica de tratamento pré e pós-cirúrgico.
e dos pacientes que apresentam disfunção temporomandibular, seja ela muscular, seja ela articular, seja ela mista. Então é importante que no final a gente faz um trabalho global, né, o tratamento global, e aí discute os casos que eu apresento e os casos clínicos que os alunos trazem e querem discutir, então a gente abre como se fosse uma discussão de caso. É isso. Na verdade, assim, o curso ele se resume em dar um embasamento melhor para o aluno, para o profissional, para que ele saia daqui podendo atender um paciente que tem disfunção temporomandibular.